Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, o seu programa de reflexão bíblica com pastor Francisco Kisanga. Angola, meu país, saudações. Está escrito nas páginas sagradas que o conflito começou. Vamos orar. Amado Deus, Criador dos céus e da terra, louvamos o Teu nome. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que nos dás de estarmos aqui na casa da Rádio Advento para transmitir a Tua palavra. Perdoa o pecado do Teu povo e Teu Santo Espírito nos ilumine na compreensão da palavra escrita, no nome de Jesus. Amém. Era a última noite no Zuz. O bairro estava calmo e sereno. O luar parecia envergonhado, ora engolido pelas nuvens, ora liberto. Os cânticos das crianças tinham cessado, porque era a hora dos sonhos. De repente, o sono do pastor foi interrompido veementemente. Pastor, acorda! O Caeto está a morrer. Mal o pastor chegou perto da casa do jovem Caeto, choros e lágrimas. A jovem esposa chorava ao lado do marido. Os jovens do bairro choravam pelo Caeto. As mulheres, incluindo a mãe do Caeto, choravam amargamente. O jovem Fernando, companheiro de viagem do pastor, olhando para o pastor e com voz em soluços, disse: Pastor, que vergonha! Pastor, que vergonha! A madrugada que antecede a nossa partida de regresso a Luanda. Choros e lágrimas no bairro, pastor. Meu coração quebrou, olhando para Caeto, aparentemente sem vida. E com agravante, os vizinhos batiam o corpo com expectativa de Caeto voltar à vida, ou voltar a abrir os olhos. Enquanto os choros enchiam a casa de lamentação, os joelhos do pastor se dobraram. Enquanto os choros enchiam a sala de lamentação, os joelhos do Fernando e do ancião Rebo se dobraram. Em uma cadeia de oração, à madrugada, os três viajantes oravam fervorosamente a Deus, a favor do moribundo Caeto. E de repente, os choros começaram a diminuir de intensidade. Agora, era mais a oração que se ouvia e menos o choro. Finalmente, ao dizer-se amém, o choro parou e nitidamente ouviu-se uma voz. Pai! Era a primeira voz do Caeto, depois de longas horas em coma. Aí, o pastor, erguendo-se de joelhos, abraçou Caeto, que ainda se mantinha em estado de coma. Caeto parecia ver, mas não discernia a presença do pastor. E perguntou: O pastor está de branco? Quem é este que está de branco ao lado do pastor? Aí, compreendemos que o pai a quem Caeto respondera ao chamado, dizendo pai, era aquele ser de branco que ele via ao lado do pastor. Prezado rádio ouvinte, a Bíblia apresenta
Deus, interessado a ouvir as orações e atendê-las, às vezes até mesmo de forma imediata, tal como aconteceu com o Caeto que dormia em estado de coma, e Deus interveio, animando os sinais vitais do Caeto. A Bíblia apresenta a seguinte oração. Daniel 9, verso 19. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Versos 20 a 23. Falava eu ainda, e orava e confessava o meu pecado, e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava eu, falava ainda na oração, quando o homem, Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me. Falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas. E 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Verso 26. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Verso 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Prezado rádio ouvinte, respondida a oração de Daniel, Deus enviou o anjo Gabriel para explicar vários acontecimentos proféticos e para nós hoje históricos. Partindo dos acontecimentos proféticos ou históricos narrados aqui, neles extraímos o tema seguinte: o batismo de Jesus Cristo. Entre os acontecimentos profetizados em Daniel 9, versos 24 a 27, vamos destacar, primeiro, 70 semanas estão determinadas. Verso 24. 70 semanas vezes 7 dias são 490 dias. E visto que um dia profético equivale a um ano, Ezequiel 4, verso 6, 490 dias são 490 anos. Segundo, a expressão sabe e entende
desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. O ponto de partida das 70 semanas, isto é, 490 anos, é a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. As 7 semanas e 62 semanas, equivalendo 69 semanas, também tiveram como ponto de partida o decreto do chefe de Estado persa Artaxerxes, que autorizou a reconstrução de Jerusalém no ano 457 a.C. As 7 semanas e 62 semanas, isto é, 69 semanas, vezes 7, nos levam a 483 anos. O texto, Daniel 9:25, diz: desde a saída da ordem até ao ungido ao príncipe. Quem é o ungido? Quem é o príncipe neste texto? É Cristo Jesus, o Messias. No Antigo Testamento, reis e sacerdotes, em especial sumos sacerdotes, eram ungidos. Vide Levítico 6, verso 22, 2 Samuel 5, verso 3. E a palavra príncipe se refere a um líder que podia tanto ser rei quanto sacerdote. Logo, em Daniel 9, é predito o ministério do ungido supremo, o Messias, Cristo Jesus. Desde a saída da ordem, isto é, em 457 a.C., 69 semanas depois, isto é, 483 anos depois, nos levam ao ano 27 depois de Cristo. Provavelmente algum colega esteja a fazer contas, subtraindo 457 a 483, tendo obtido como resultado o ano 26 depois de Cristo e não o ano 27 depois de Cristo. Lembre-se que estamos a lidar aqui com um calendário e não com uma contagem em linha direta, que segue uma ordem: -2, -1, 0, 1, 2, 3. O calendário, naturalmente, não tem um ponto zero. Não existe nenhum ano zero. O calendário segue uma ordem assim: -2, -1, 1, 2. Ou mais especificamente, algo assim: 2 antes de Cristo, 1 antes de Cristo, 1 depois de Cristo, 2 depois de Cristo. Assim, não se incluindo nenhum ano zero no calendário, 483 anos irão dar ao ano mais à frente no calendário, dando então 27 depois de Cristo, em vez do número 26. Como esta profecia se cumpriu? A profecia de Daniel 9 não fala do nascimento de Jesus. A profecia diz desde a saída da ordem até ao ungido. Não falando do nascimento de Jesus, a profecia menciona-o sim como o Messias, o ungido, o Cristo. No ano 27, Cristo é batizado e ungido pelo Espírito. Lucas capítulo 3, verso 21 e 22. Lemos: e aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Após o seu batismo, Jesus subiu ao monte da tentação no deserto, onde enfrentou
o diabo face a face. Em seguida, foi Jesus para Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido. Marcos 1, verso 14 e 15. Prezado rádio ouvinte, a que tempo Jesus se referiu? Certamente, o tempo profético, sobre o qual escreveu Daniel as 69 semanas proféticas, ou 483 anos, que se estenderiam até ao ungido o príncipe. Prezado amigo, 500 anos antes, fora profetizado o batismo e o ministério de Jesus. 500 anos depois, no ano 27, a história registrou o batismo de Jesus Cristo. Muitos têm ignorado o batismo por imersão, como manifestação pública da aceitação de Jesus como Salvador pessoal. Amados, homens e mulheres de todas as classes sociais são chamados para o batismo por imersão, a exemplo de Jesus. Acadêmicos, homens de negócios, empresários, líderes religiosos, políticos e governantes são chamados à cerimônia mais importante e mais significativa de suas vidas, o batismo por imersão. A Bíblia apresenta uma conversa interessante entre Nicodemos e Jesus. Nicodemos significa vitorioso sobre o povo. Jesus significa salvação. Nicodemos, este membro do Sinédrio, membro da Assembleia Nacional Israelita, precisava, à semelhança de membros parlamentares, ministro do Evangelho e ministro de Estado, compreender que é preciso nascer de novo. Jesus disse a Nicodemos, João 3, verso 3, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Versos 4 e 5. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos, o vitorioso do povo, deve ser o exemplo dos defensores do povo hoje. Nicodemos defendeu Jesus contra os principais sacerdotes. Confira em João 7, versos 50 a 52. Lemos. Nicodemos, um deles que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes, acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles, dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia. Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. Amados, Nicodemos continuou sendo fiel seguidor de Jesus, mesmo até a morte do Salvador. Nicodemos ajudou José de Arimateia a retirar o corpo de Jesus da cruz e sepultá-lo. João 19, versos 38 a 40. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus,
rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. Versos 39 e 40 diz: e também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis, com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. Prezado rádio ouvintes, o programa Está Escrito da Rádio Adventos faz o convite a todos, povos, líderes, ministros do Evangelho e ministros de Estado, parlamentares como Nicodemos, empresários ou ricos como José de Arimateia, a serem discípulos de Jesus. Que Deus abençoe. Até ao próximo programa. Vamos orar. Querido Pai que estás nos céus, honra e glória a teu santo nome. O Senhor é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. O teu amor, a tua misericórdia alcança a todos, sem exceção de ninguém. O Senhor chama pessoas de todas as classes sociais a se renderem à evidência do amor do Salvador. O mundo em breve termina. O Senhor Jesus volta para buscar todos os remidos. Mas antes que isto aconteça, o Senhor está fazendo o último convite a todos nós. Aceitas tu a Jesus como teu Salvador pessoal? Parabéns por esta decisão. Querido Pai, através do teu Santo Espírito, estás convencendo homens e mulheres. Aceita a decisão de cada um e permita, Senhor, que no momento certo, cada um desses amados irmãos que estão abraçando a Jesus como seu Salvador pessoal possam ser batizados. Obrigado, Senhor, porque tu ouves a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Nas claras águas deste mar, os meus pecados deixarei. Depois então irei morar como divino Rei. Deixarei no mar minha
de sede, vinde as águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos, e sua alma viverá. Quem estiver com sede, vinde as águas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto perto ele está. Deixe o ímpio seu caminho, deixe o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos, e sua alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto perto ele está. Deixe o ímpio seu caminho, deixe o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos, e sua alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Quem estiver com sede, vinde às águas. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, o seu programa de reflexão bíblica. Está escrito